aceitar novamente. Voltei. Daqui a pouco a Vanessa aparece aqui e eu aceito ela novamente. Aqui pra mim tá tudo certo. Mas enquanto a Vanessa não entra, vamos entender o propósito. Então, eu entendi qual é o meu propósito. Sejam bem-vindos novamente. Theo, Rodrigo, quem está entrando, sejam bem-vindos. Então, eu disse da questão do propósito. Com o propósito, eu entendo onde eu quero chegar. Quais são os degraus para eu alcançar o que eu busco dentro da minha carreira? O primeiro ponto, eu digo, é se ouvir de verdade. As pessoas, elas tentam encontrar propósito olhando para fora, para cargos, para salários, para oportunidades. Mas quando, na verdade, o ponto de partida está dentro de nós. Vamos ver a Vanessa, vou tentar mais uma vez. E aí eu tenho algumas perguntas para vocês que podem ajudar vocês nesse caminho, tá? Só deixem... Vamos lá, vamos lá. Cadê a Vanessa? Acho que agora foi. Gente, o convite vai, a Vanessa não consegue entrar. Bom, mandei o convite, vamos continuar. Então, quais são as perguntas que eu trago para vocês tentarem realmente entender esse propósito? Primeiro, o que me energiza e o que me drena? Nós precisamos entender. Isso só nós vamos responder. Em que tipo de atividade eu sinto que eu contribuo de verdade? Contribuir faz parte do propósito. O que para mim é inegociável, o que você não faz, tem muita questão de ética, de princípios, que faz parte do propósito. O que me frustraria se profundamente eu abrisse mão? Do que você não abre mão? O propósito faz parte de ser feliz também. O que te faz feliz? Se você trabalha em algo que não te faz feliz, você não é motivado, você está no lugar certo. O propósito, ele nasce do encontro entre os valores, entre os talentos e entre o impacto. Ai, que pena, eu aceitei a Vanessa e ela não conseguiu entrar. E olha que interessante. Muita gente acha que propósito é algo assim, gigantesco, imenso, quase inalcançável. Ah, Oh, ouvi, Vanessa! olá, agora tá. Vanessa, te ouvi, Vanessa! Bom, Mirella, boa noite, Boa pessoal. noite, bem-vinda! Que bom que deu Obrigada. certo. Vanessa, Eu, por favor, se apresenta. Eu já fiz uma propaganda sua, porque eu precisava de você aqui, uma profissional incrível para nós falarmos de carreira. Que bom que deu certo. Se apresenta, por favor. bacana, vamos lá, boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa Dalla. Hoje eu sou sócia executiva da BM Vagas, uma empresa de recrutamento e seleção com algumas outras verticais de RH também. Já tenho mais de 10 anos aí na área de recursos humanos. A minha grande paixão, meu propósito é recrutamento e seleção, gente. Então, também sou formada em administração, sou gaúcha, moro aqui em São Paulo, em Sorocaba agora. E é isso aí, pessoal. Então, vim aqui falar um pouquinho, trocar uma ideia sobre propósito aí com a Mirella. Viu, gente? Eu falei que ia ser incrível. Olha só, uma especialista em carreira. Eu estava falando para eles, Vanessa, que nós já temos que pensar em 2026, não temos que esperar estar em 2026. E por isso é tão importante a questão de entender qual é o seu propósito. E aí eu trouxe algo meu, para quem está entrando, sejam bem-vindos, que eu vejo que muita gente acha que propósito é algo assim inalcançável, que na verdade não. A gente entende que nós temos um propósito quando a gente sabe como tratar as pessoas, como a gente entende quais as decisões que nós vamos tomar, quais as oportunidades que nós vamos aceitar e, claro, aquelas que também nós não vamos aceitar. Aí, pensando nisso, dentro de todo esse contexto do propósito, de carreira, qual seria, assim, a sua primeira dica que você daria para esses profissionais que estão aqui conosco e que vão nos assistir depois, pensando no seu planejamento de carreira do próximo ano, mas com esse propósito?
Maravilha. Então, eu já vou deixar aqui uma pergunta provocativa. Você está apenas pagando boletos hoje ou construindo um legado? Então, acho que é a minha primeira provocação que eu vou fazer aqui. Bom, e a questão de a gente se organizar, então, para a carreira aí para 2026. Não deixam chegar 2026. Então, vamos traçar esse propósito de carreira agora, em outubro, onde as empresas fazem um orçamento ali. Vamos pegar isso para a nossa vida também e começar a fazer os planejamentos da nossa carreira para 2026. Importantíssimo colocar prazo, o que eu vou fazer? É alinhado ao meu propósito? Ah, Vanessa, eu vou fazer uma pós-graduação? Tá. Mas por que eu vou fazer uma pós-graduação? Eu vou dar aula, eu vou fazer um mestrado para dar aula ou não? O meu propósito é entrar numa multinacional. Então, peraí, talvez o inglês seja mais interessante eu fazer em 2026, porque o meu propósito é entrar em uma multinacional. Então, são coisas que a gente tem que parar, refletir e alinhar o nosso propósito às metas que a gente vai traçar lá para 2026. E colocando prazos, colocando, por exemplo, será realizado no primeiro semestre, no segundo semestre? Quando será realizado? Essas metas para a gente chegar no nosso propósito. Porque o propósito nada mais é do que a nossa direção que a gente vai tomar na carreira. Perfeito, Vanessa. Exatamente. Olha quantos insights. É que eu falo, propósito é o nosso guia. E quando a gente pensa muitas vezes em relação à carreira, talvez até alguns pequenos ajustes já facilitam, né, essa nossa decisão, essa nossa troca de rota, podemos dizer assim. Eu vejo muito o pessoal pensar, vou mudar de área, por exemplo. Realmente pode acontecer essa transição. Muitas vezes a gente reposiciona a questão da comunicação, é um propósito para a gente se dar melhor na carreira que nós escolhemos, ou alavancar novos projetos. A Vanessa falou em relação a estudar, realmente buscar informações, pós-graduações ou mesmo graduações. E eu escuto muito também que é bem pertinente a questão de escolher aqueles ambientes mais coerentes com os nossos valores. Eu tive um exemplo, até bem recente, de um grande profissional que foi para uma área que não era valorizada. Mas quando eu falo valorizado, é que eu não estou falando de salário, tá? Eu estou falando realmente em relação às suas competências. E claro, não foi bom para ele. O que deu certo? Ele buscar uma empresa que o reconhecesse o seu valor, a seu profissional, a competência que ele tinha para dar para aquela empresa. Eu vejo que são esses pequenos ajustes que realmente constroem essa trajetória de qualquer profissional de uma forma mais sólida. Você vê dessa forma, assim, profissionais que acabam até se frustrando dependendo de onde que eles estão. Justamente, a gente não está falando de salário, porque salário não é o que mantém o colaborador, mas por ele não ser reconhecido onde ele está? Muito, muito. Existe muito a frustração de grandes, é, geralmente de executivos, tá? Mas também de outros cargos, mas de gestão tem muito isso. A pessoa, ela não se sente valorizada naquele ambiente, mas talvez é porque ela esteja na posição errada, no cargo errado, na empresa errada, aonde não conecta o propósito dessa pessoa e ela não consegue gerar também valor para essa empresa, porque não está conectado, não existe essa conexão, tanto de competências, como de valores, de fit cultural da empresa. Então, são várias ramificações que a gente precisa alinhar para a gente estar bem, feliz ali naquele cargo, para a gente entregar o nosso melhor. A gente tem que ter um autoconhecimento. No que a Vanessa é boa, no que a Mirella é boa, o que eu preciso melhorar? Ah, é a minha comunicação, é a minha análise crítica, o que eu preciso melhorar? Então, fazer essa autoanálise é importantíssimo para a gente se conectar com a empresa certa, no lugar certo, é importantíssimo. Então, Sem eu dúvida. concordo plenamente que a gente tem muito essa questão de as pessoas estarem no lugar errado, cargo errado também. Então, eu sinto bastante isso do mercado.
Exatamente. E isso tem a ver com propósito. Eu sempre falo, quando o propósito é ignorado, aquele profissional pode até estar produzindo, mas ele não prospera. É como assim, se ele entregasse, mas ele não está se sentindo realizado, ele avança na trajetória dele, mas você vê que não é aquela pessoa motivada, que floresce, porque não faz com paixão o trabalho, porque não tem um propósito. O propósito, os resultados, eles têm que dar match. Porque tem aquele ditado, né? A pessoa, quando ama o que faz, o tempo voa. Não tem esse ditado? Realmente, você nem sente, porque você está fazendo com prazer. É sobre isso o propósito. E dentro da carreira, vocês têm que pensar nisso também, não é, Vanessa? Que dica que você daria para alguém que está nos ouvindo agora ou mais tarde, e aí pensasse assim, até agora em todos esses insights que nós trouxemos, poxa, então eu não estou no lugar certo, porque essa empresa realmente não me valoriza, mas ele com medo de sair da empresa, porque isso tem muito também. Claro, gente, aqui a gente está falando para vocês amanhã deixarem a empresa, não é isso. É para vocês pensarem no planejamento e conseguirem buscar o que é de melhor para vocês. Mas que dica, além de todas essas que você já trouxe de insights, você diria até para esse profissional perder o medo? Como que você enxerga hoje o mercado? Alguns falam que o mercado está aquecido, outros falam que não. Com os seus clientes, a questão desse desenvolvimento de carreira, como que você enxerga o mercado para 2026? Mirela, muito promissor, tá? Vai ter muito mais demandas, muito mais vagas em aberto do que pessoas. Então, assim, é uma oportunidade excelente para quem quer fazer uma transição de carreira. O mercado está olhando com bons olhos para o pessoal também que faz transição de carreira. Tem esse movimento muito forte agora para 2026. Isso é muito bacana. Vanessa, mas eu tenho medo de sair onde eu estou, de fazer transição de carreira. Eu preciso pagar meus boletos. E eu falo, eu também preciso, acho que todos nós, né? A gente não trabalha por só hobby. Não, não é isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, essa maturidade de ir paliativo. A gente chama do paliativo ir aos pouquinhos. Então, planejando essa transição de carreira, desde preparamento de orçamento para fazer essa transição de carreira, planejamento também de o que eu preciso, quais são as minhas competências que eu preciso desenvolver para eu fazer essa transição de carreira. Ou também, vou olhar para uma outra empresa, bacana, eu preciso estudar essa empresa. Eu preciso olhar qual que é o negócio dessa empresa, no que eu consigo agregar nessa empresa para eu poder fazer essa migração, tanto de empresa, de ambiente, enquanto também de carreira, né? Não quero mais, não estou mais feliz, por exemplo, na área de RH. Quero mudar para a área de vendas, tá bom? Bom, vamos lá. A Vanessa, quais são as competências que a área de vendas precisa e que a Vanessa já tem desenvolvida? E quais são as que eu não tenho e eu preciso desenvolver? Então, olhar, ter essa autoavaliação e buscar esse conhecimento para você fazer essa migração de carreira. Em paralelo, você continua onde você está porque você precisa pagar os boletos. Então, assim, a gente não pode usar um vitimismo, um desculpa, pôr embaixo do tapete, porque dá. O momento vai chegar, é só se planejar certinho que isso um momento chega e não tem, é uma das sensações melhores, você está sentado no lugar certo, na empresa certa, você trabalha muito mais feliz. Não chega domingo e não te dá aquela angústia, meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu preciso trabalhar. Essa é uma das melhores sensações, assim, é quando você não tem essa percepção de agonia de ter que trabalhar no outro dia. Concordo plenamente. Se a gente levar isso para a questão de saúde mental, que foi até uma pergunta dos seguidores que me mandaram no direct, é quando o ambiente não conversa com você. Nós sabemos, e isso acaba sendo um ponto sensível, mas é o que a gente está dizendo aqui, gente, saiam da sua zona de conforto. Quando você trabalha num ambiente que você não está bem, que não combina com você, que não te faz feliz, o que nós buscamos é felicidade, começam aqueles sinais claros, né? Como a Vanessa disse, chegou domingo, meu Deus, eu preciso trabalhar segunda. Vem aquela irritação, vem a falta de motivação, vem queda de autoestima, dependendo do profissional, começa a vir aquele sofrimento mesmo, aquela angústia, ansiedade, aí a gente começa a falar de saúde mental.
porque nós adoecemos se nós não estamos no lugar certo. Por isso que é tão importante vocês pensarem nesse tema de propósito e carreira. E quer melhorar época que essa, não deixe para depois. Nós estamos no final do ano. Já reflitam sobre isso, respondam essas perguntas que nós estamos fazendo aqui, pensem, repensem, avaliem e comecem a se mexer. Ninguém sai do lugar se não der o primeiro passo, não é assim mesmo, Van? É exatamente. E outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, Mirella, que eu sinto lá no recrutamento e seleção. A gente sente na entrevista se a pessoa ela quer só pagar os boletos ou ela tem um brilho no olhar. Realmente ela quer ajudar aquela empresa a alavancar ou um serviço ou um produto. Isso fica nítido já no processo seletivo. E muitas pessoas elas acabam não avançando no processo seletivo porque elas vêm desanimadas. Ah, eu preciso só desse emprego para ganhar um salário, para pagar os meus boletos. E aí você deixa claro que você não está conectando com a vaga e com a empresa e você acaba sendo descartado ali mesmo, infelizmente. E pode ser um currículo incrível, né? Porque tem aqueles profissionais que olham uma vaga e falam: nossa, essa vaga é para mim, eu tenho todos os requisitos, todas as competências, mas aparece na frente do recrutador e realmente não tem esse brilho no olho, muitas vezes porque já vem desgastado da onde está. Por isso que nós estamos falando aqui, gente, de autoconhecimento, é esse o propósito. Nós temos também que nos treinar, nós temos que ir atrás dos nossos sonhos e do que nós queremos, mas com aquela garra, com aquela vontade. Ah, Mirella, não é fácil, eu sei. E aqui a gente está falando que propósito não é largar tudo. Vocês têm que ter propósito alinhado com o que vocês buscam. Eu não gosto da palavra não é fácil. Existem adversidades como em qualquer situação, qualquer processo. Mas o que nós estamos aqui? Para motivá-los a tomarem as decisões certas. Não é, Eva? Deles entenderem, eu estou no lugar certo? É isso mesmo que eu quero fazer? É esse o meu propósito? Gente, a primeira pergunta que eu faço para os meus mentorados, quando eles me buscam por conta da questão de saúde mental, é: você é feliz no seu ambiente de trabalho? Só quem responde isso é você. E se engana quem ainda pensa que trabalho não adoece. O Brasil hoje está em primeiro lugar em questão de burnout, ansiedade, por quê? Claro, existem outras influências, sem dúvida, mas onde a gente passa a maior parte do nosso tempo? Então, entendam o seu propósito, trabalhem com paixão, assim vocês vão gerar resultado. E a consequência vem, né? Quanto mais resultado eu gero na empresa, empresas sérias e estratégicas, esse resultado vai voltar para o colaborador. Porque eu já ouvi isso, sabe, Val? Me dizendo assim: ah, mas eu me dou muito à empresa que eu quero, mas a empresa não tem aquele reconhecimento, não tem o retorno. Então, eu estou trabalhando, trazendo resultado e valores para a empresa e cadê o meu reconhecimento? Mas aí, ele também tem que pensar se ele está na empresa certa, não é? Exatamente, se está alinhado. Porque você foi contratado para fazer aquilo. Porém, se você tem um brilho no olho, se você tem um propósito, você gosta do que você faz, você sempre vai trazer mais. E é isso. E você vai ter uma estratégia de se vender dentro da empresa, de ter conexões importantes para você. Ah, o meu propósito é chegar a um cargo de direção. Tá bom. Qual o caminho eu preciso seguir para chegar no cargo de diretora? Então, é um propósito que eu tracei e eu preciso ali uma bússola, uma direção do que eu preciso fazer dentro dessa empresa para eu poder ali chegar ao cargo de diretora. Então, se não houver propósito, não houver brilho no olho, é só pagar boletos mesmo, eu vou fazer ali o básico, feijão com arroz, para que eu fui contratado, dá resultado, você vai entregar. Mas você não consegue chegar ao seu propósito, que seria essa promoção que a gente usou aqui como exemplo. Perfeito. Agora vamos a algumas dicas. Que o pessoal perguntou também. Então tá, como que eu alinho o propósito à minha carreira? O que eu vejo, até por experiência e que eu já passo também para os meus mentorados, é que nós precisamos, primeiro, clareza. O que vocês querem? O que vocês acreditam? Reconhecer os seus talentos, faz assim, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, tudo isso faz parte do seu propósito, daquela sua meta que você quer alcançar resultado. Tem muita gente entrando, gente, eu não estou conseguindo falar boa noite para todo mundo, mas sintam-se abraçados. Nós precisamos também identificar os nossos valores,
né? Porque às vezes a empresa faz algo que eu não concordo. Eu vou ser feliz naquela empresa? Claro que não. Sempre respeitar os seus limites, a questão também de buscar ambientes, como nós estamos falando aqui, que reconheçam o seu valor. Além dessas dicas, Vanessa, o que você poderia falar para quem está nos assistindo em relação a dicas para esse up da carreira com propósito, já pensando em 2026 também? Perfeito. Eu vou trazer aqui umas dicas que eu mesmo já coloquei em prática também comigo e super funciona. A primeira seria pratique o autoconhecimento. Então, relembre a parte comportamental, seus soft skills, o que, que você tem de bom, o que, que você precisa melhorar. Isso é importantíssimo. Outro ponto é conecte o seu interesse e suas habilidades ao mercado. Então, olhe o que realmente você tem interesse no mercado e faça essa conexão com suas habilidades. Seja flexível, esteja aberto a mudanças. Primordial. Hoje em dia tem muitas mudanças e rápidas. Então, assim, é também importantíssima essa flexibilidade. Não tenha medo de correr riscos, porque se você não fizer nada, você não sabe o que vai acontecer mesmo. Se eu ficar aqui esperando algo acontecer, nunca vai mudar. Então, assim, permita-se, arriscam, tudo há um risco nessa vida. Então, né? A gente É, já tem um não, né, Van? A gente tem que ir em busca do sim. exatamente. É sobre isso, é buscar o sim sempre. E uma outra dica importantíssima, eu acho que busque mentor. Busque alguém que tenha uma carreira interessante, que a pessoa goste do que faz, tem brilho no olho, para ela te auxiliar, ela te dar dicas. Busque um mentor, é maravilhoso hoje você compartilhar, um mentor poder ali te ajudar. Eu acho que são as principais dicas que eu trago aqui para vocês. Perfeito, porque às vezes se faz bem a gente ter alguém que nos direciona, não é verdade? Que já passou por esses obstáculos, até para nos ensinar, olha, esse caminho aqui é mais fácil do que esse. Gente, assim, é muita informação, a gente levaria horas aqui falando sobre carreira, foi para trazer insights aqui para vocês, mas sigam também a Vanessa, ela é uma excelente profissional de carreira, ela pode dar mentorias para vocês, dicas, buscar vagas, conversem com ela, né, Van? Você tem toda essa expertise que eu sei que vai fazer muita diferença em quem está buscando essa transição de carreira. A gente assim, tá quase terminando, Vanessa, mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo, nos vendo ou vai nos ver depois. Maravilha, vamos lá. Queria agradecer, Miriam, a oportunidade de ter esse bate-papo com você aqui, foi muito importante. Espero ter ajudado aí pensar no propósito para 2026 na carreira. Então, a mensagem que eu tenho: façam a diferença na carreira de vocês, seja um executivo da carreira de vocês, fundamental. É primordial a gente olhar para a nossa carreira como a gente olha para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, deixe a sua carreira também como algo vivo em você. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de passar hoje aqui para vocês. Ai, que lindo! Vanessa, eu tenho que te agradecer. Assim, eu fico muito feliz quando eu recebo profissionais tão incríveis. Nós já, né, nos conhecemos por outros projetos, por isso que eu assino embaixo. Gente, a Vanessa é incrível. Sigam, peçam dicas, vejam todo o conteúdo e os projetos que ela tem para vocês, que só vai somar. Quando a gente fala de carreira, é o início de tudo, porque nós precisamos, né? País capitalista, a gente precisa de um trabalho para ter uma receita, e quando a gente tem quem direciona, fica tudo mais leve, mais tranquilo. Eu digo que a carreira com propósito não é só para quem está perdido, tá? É para nós que já estamos no mercado também. Para quem quer ir mais longe, existe essa força. Ah, eu tenho esse propósito, o que eu posso fazer para subir mais um degrau? É sobre isso. Com certeza, Vanessa, você trouxe muitos insights, assim, com muita coerência, com muita leveza. Eu sei que tem muitas informações aqui que o pessoal vai pensar. Revejam a live, anotem as perguntas, respondam essas perguntas. Se tiverem dúvidas, mandem no direct. Nós estamos aqui sempre para ajudá-los.
E espero ter outras lives com você, Van, no LinkedIn. Nós vamos marcar outras, porque o pessoal pede muito mesmo esse tema que é tão importante, carreira com propósito. Da minha parte, eu só tenho que te agradecer. Obrigada mesmo por essa disponibilidade de doar seu tempo aqui para esse papo que foi tão generoso e tão importante para todos nós. Gratidão, viu? Eu que te agradeço, Mirella. Fico à disposição aqui. Super top fazer outras lives, falar sobre assuntos de carreira, recrutamento e seleção, mercado de RH. Eu amo, sou suspeita. Te admiro também muito pelo seu trabalho. Parabéns, te acompanho aí nas redes sociais. Acompanho a Mirella aí nas redes sociais. Todo o conteúdo que ela disponibiliza, muito rico também. Então, é muito legal essa troca. Amei essa nossa live hoje. Ah, eu também, brigadão. E a quem estava aqui, entrou muita gente na sala, ó, Aninha, João, gente, Alexandra. Eu gostaria de ter falado boa noite para todos vocês, mas todos sintam-se abraçados por mim, pela Vanessa. Gratidão por estarem aqui conosco. E nós nos vemos nas próximas lives. Obrigada, viu, Vanessa? Um beijão para você. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, tchau.